tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia, do componente curricular de Ciências da Natureza. E a aula de hoje é sobre a propagação do calor. É uma aula voltada aos educandos do 8º ano, ou seja, do agrupamento H do ciclo da adolescência. Vamos lá? Então, sobre o que falaremos hoje? Quais são os tópicos da aula? Primeiro, o que é o calor? Depois, sobre o comportamento das moléculas em diferentes temperaturas. Abordaremos também sobre a transferência do calor, equilíbrio térmico, irradiação térmica, convecção, condução e, finalmente, sobre os condutores e isolantes térmicos. O calor, pessoal, é uma energia térmica em movimento, ou seja, essa energia, quanto maior for, maior é a temperatura manifestada. E essa energia, ela se manifesta nas moléculas que formam aquele corpo, que formam aquele objeto. Então, quanto maior a energia, maior o movimento que essas moléculas têm. Quanto menor a temperatura, menor a energia das moléculas e menor também o movimento delas. Então, esse movimento entre moléculas, essa transferência de energia entre moléculas acontece de uma forma espontânea. Quando essas moléculas se encontram, quando elas colidem entre si, fazendo com que aquele corpo em maior temperatura, com maior movimento das moléculas, transfira calor para aquele que tem menor temperatura, que tem uma menor energia, fazendo com que haja trocas de calor até que esses corpos tenham a mesma energia. Então, nós falamos que aqueles corpos estão em equilíbrio térmico. São 3 tipos de formas, na qual esse calor se propaga. O primeiro é a irradiação, que é uma forma de propagação do calor na qual não é necessário o contato direto com aquela fonte de calor, como, por exemplo, os insetos em volta da lâmpada. Eles não precisam se encostar nas lâmpadas para sentirem aquele calor. Basta uma proximidade para que eles consigam ter essa sensação, do calor, da temperatura. Outro exemplo que nós temos da irradiação é, por exemplo, uma vela. Eu não preciso tocar a chama de uma vela para sentir o calor dela. A proximidade já faz com que eu sinta essa energia. Da mesma forma também que a energia que vem do Sol. O Sol não precisa estar aqui do meu lado para que eu possa sentir a energia dele, a energia térmica que vem do Sol. E nós temos um outro exemplo também de radiação, que é a fosseta loreal, que algumas serpentes peçonhentas possuem. Essa região, que até parece uma narina, mas na verdade não é a narina, ela permite com que esse animal, com que essas serpentes percebam a existência de outros animais ali por perto através do calor do corpo deles. Então ela consegue captar por irradiação a sensação térmica do corpo desse animal que está por ali. Ok até aqui? Vamos agora falar sobre um outro tipo de propagação do calor, que é a convecção. Na convecção, ao deslocamento da matéria por densidade. Então, quando, por exemplo, eu estou numa sala com ar-condicionado, o ar quente ele tende a subir por densidade, por ser menos denso, e o ar frio tende a descer por ser menos denso. Então, essas correntes de ar que vão e voltam, nós chamamos de convecção térmica ou de correntes térmicas mesmo. E representa a convecção. Sem querer, o meu slide pulou. Eu vou voltar para ele, que dá um exemplo aqui sobre a panela, uma panela com água fervente. Quando eu coloco a água na panela e essa água começa a ferver, a gente percebe também um movimento nas moléculas que formam aquela água. Então, esse movimento, ele representa a convecção também, porque a matéria está se deslocando na medida com que esse calor é propagado. Agora eu vou para o slide certo. Agora vamos falar sobre a condução, que é o terceiro tipo de propagação de calor, que acontece através do meio material. As moléculas que formam aquele meio material
vão se agitando pouco a pouco até que todo aquele corpo ali atinja o equilíbrio térmico. Então, nós temos como exemplo bem interessante uma cozinha, a preparação de um alimento. Então, se eu estou na cozinha, eu preciso ter alguns cuidados, diversos cuidados, na verdade. Um deles é a prevenção de acidentes. Então, observando aí essas panelas, todos esses apetrechos aí ligados à alimentação, qual será o cabo mais adequado para eu poder manipular a panela? Né? Por que será que existem cabos mais adequados para panelas para que eu possa evitar acidentes? Dentre os apetrechos, né, dentre os talheres para eu mexer os alimentos, por que será que existem alguns que são mais adequados que outros na cozinha? Isso tem a ver com esse processo que eu falei para vocês. Porque existem alguns materiais que são bons condutores térmicos, ou seja, essa temperatura vai passar molécula a molécula de uma forma mais rápida, como por exemplo os objetos de metal. Então, o calor ele vai ser conduzido rapidamente e isso pode ser um problema na cozinha. Se eu deixo essa colher descansando na panela enquanto a panela se esquenta, eu posso me machucar. Agora, se, por exemplo, eu utilizo um material plástico para manipular o alimento, esse risco de queimar as minhas mãos já é um risco menor. Porque o plástico, a madeira, a cortiça são objetos que fazem com que essas moléculas vão se aquecendo mais vagarosamente nesse processo da condução térmica. Então, por isso que eu não me queimo com facilidade quando eu uso como objeto de manipulação uma colher de plástico, por exemplo, ou uma colher de madeira, por exemplo. E isso tem muito a ver com o que nós chamamos de sensação térmica. Então, se eu pego uma colher de metal e se eu pego uma colher de plástico e seguro, eu consigo ter sensações diferentes entre um e outro. Apesar dos dois estarem com a mesma temperatura, se eu pegar um termômetro e medir a temperatura dos dois, eu vou ver que eles têm aproximadamente a mesma temperatura, a minha sensação térmica vai ser diferente. Por quê? Porque o metal, sendo um bom condutor, ele rapidamente vai captar o calor das minhas mãos. Então, a vibração das moléculas da minha mão, elas vão passar aqui para a colher de uma forma muito mais rápida do que no caso de uma colher de plástico, que é um mau condutor. Então, essa sensação térmica vai ser diferente, mas na verdade todas elas têm a mesma temperatura. Tudo bem até aqui? Então agora vamos para a revisão da aula de hoje. Primeiro, o calor é um tipo de energia, uma energia que nós chamamos de energia térmica. E é uma energia térmica em movimento, porque está ligado à agitação das moléculas que formam os corpos, que formam os objetos, que formam a matéria. E essa transferência de calor se dá para aquele corpo que tem uma maior temperatura para aquele que tem uma menor temperatura, atingindo o que nós chamamos de equilíbrio térmico pela colisão entre as moléculas, o encontro entre uma molécula e outra, uma mais agitada, algumas mais agitadas, outras menos, fazendo com que a energia depois se torne igual, fazendo então, como eu disse, com que elas entrem em equilíbrio térmico. Em relação à propagação do calor, nós temos a irradiação térmica, que é aquela que se manifesta sem o meio material. E aí nós temos o exemplo do calor do sol, da fosseta L'Oréal, das serpentes, dos insetos na lâmpada, do fogo que a gente sente o calor sem precisar tocá-lo. Temos também a propagação por convecção, que está ligada à densidade. A água que ferve e vai para cima e se movimenta, o ar que se aquece, se esfria, quando a gente fala em ar-condicionado, não é mesmo? E temos também a propagação por condução, que é necessário um meio material para que gradualmente, pouco a pouco, aquele corpo vá adquirindo uma maior temperatura.
E falamos também sobre os condutores térmicos, como por exemplo o metal, que é aquele objeto que rapidamente consegue mudar a temperatura. Ao passo que os isolantes térmicos, como por exemplo o plástico, a cortiça, a madeira, já não tem mais essa capacidade. E falamos então sobre a sensação térmica, que é aquela sensação que a gente tem de que talvez um corpo ou outro tenham temperaturas diferentes, mas é somente uma sensação que nós temos devido ao fato de um desse objeto ser um condutor e outro objeto ser um isolante dessa energia chamada calor. Então, eu gostaria de agradecer a você por ter ficado até aqui comigo. Espero você na próxima aula. Cuide-se e um grande abraço. Até a próxima!